Primeiro relato: a mulher da estrada de Serra Negra. Todo mundo em Serra Negra conhece a Curva da Morte. Uma estrada estreita e sinuosa que corta o alto da serra, cercada por mata fechada e envolta por uma neblina que parece viva. Ali, os faróis dos carros são engolidos pela bruma. Os sons desaparecem e a escuridão toma conta. Meu nome é Rodrigo, sou entregador noturno e costumo fazer viagens entre cidades da região. Numa noite fria de agosto, eu voltava de uma entrega em Amparo e decidi cortar caminho pela estrada da serra. O relógio marcava 1h17 da madrugada. Eu estava cansado, faminto e doido para chegar em casa. A estrada estava deserta. Só o barulho da chuva leve batendo no para-brisa. Os limpadores fazendo aquele som ritmado e monótono. Conforme fui subindo, a neblina ficou mais espessa. Primeiro parecia fumaça, depois um manto espesso que cobria tudo. Me obriguei a reduzir para 30 por hora. Farol alto, vidro meio aberto, ar gelado no rosto. O mundo lá fora parecia suspenso. E foi então que eu a vi. Do lado direito da pista, logo antes da curva mais perigosa, havia uma mulher sozinha, de branco. O vestido grudado no corpo encharcado, o cabelo longo escorrendo pelo rosto, os pés descalços na terra molhada. Ela estava parada, imóvel, olhando diretamente para mim, ou talvez através de mim. Pisei no freio. O carro deslizou alguns centímetros no asfalto molhado. Meu coração disparou. Aquela figura parecia ter saído de um pesadelo. Ela não estendeu a mão, não pediu ajuda, não fez nenhum gesto. Apenas estava ali, inquietante, fantasmagórica. Pisquei, tentei limpar o vidro, mas quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Olhei para os lados, nos espelhos. Nada, nenhum som, nenhum movimento no mato. Só a névoa densa, quase sólida. O motor do carro parecia mais alto do que o normal, como se o silêncio ao redor sugasse todos os ruídos. Eu não bebo, não uso nada. Estava só cansado. Mas juro por tudo, aquela mulher estava ali. Segui dirigindo devagar, com as mãos trêmulas no volante. A Curva da Morte se aproximava. A mesma onde, anos atrás, um ônibus escolar despencou no barranco. Ninguém gosta de lembrar disso. E foi então que meu coração quase parou. A mulher estava de novo na estrada. Não no acostamento, não no mato, mas bem à frente. No meio da pista, parada, exatamente do lado direito. Como se estivesse me esperando. Era impossível. Ela teria que ter voado para chegar ali antes de mim. Mas ali estava ela, com a cabeça levemente inclinada e o rosto coberto pelos cabelos molhados. Passei por ela devagar, com os olhos arregalados. Ela virou o rosto bem devagar, como se percebesse minha presença agora. Nossos olhares se cruzaram, ou melhor, eu tentei ver os olhos dela, mas estavam completamente escuros, fundos, vazios. O tipo de olhar que você sente, não vê. O que vi de perto foi ainda pior. A pele dela parecia podre, como se tivesse passado dias embaixo d'água. Tinha manchas, cortes, lama grudada. O vestido estava rasgado nas bordas, mas ela não sangrava. Só me encarava com aquele rosto inexpressivo, como se fosse parte da noite. Acelerei. O carro parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse dentro dele. A cabine ficou mais fria. Meus pelos arrepiaram do pescoço aos braços. A estrada se estendia à frente, mas eu não via o fim. Era como dirigir por dentro de um pesadelo. Quando cheguei em casa, desci correndo, tremendo. Entrei sem olhar para trás. Tranquei portas e janelas como se fugisse de alguém real. Eu dormi mal naquela noite. Sonhei com a estrada, com a neblina, com a mulher. Sempre olhando, sempre esperando. Na manhã seguinte fui visitar meu avô. Ele mora ali na região desde jovem, conhece cada canto da serra. Quando contei o que vi, ele não se espantou. Pelo contrário, ficou sério, muito sério. E então me contou sobre Helena. Décadas atrás, ela morava com os pais numa chácara na beira da serra. Era bonita, jovem e estava prestes a se casar. Numa noite de chuva, foi buscar o noivo na rodoviária. Na volta, o carro derrapou exatamente naquela curva. Caiu no barranco. O noivo sobreviveu com ferimentos, mas Helena ficou presa nas ferragens. Dizem que ela morreu ali mesmo, sozinha, no escuro, enquanto o noivo tentava em vão pedir socorro. Desde então, o espírito dela ficou preso naquela estrada, sempre esperando, sempre repetindo a última noite da sua vida. Muitos motoristas já relataram ter visto uma mulher de branco no acostamento,
ou mesmo no meio da estrada, nas madrugadas com neblina. Alguns dizem que é um aviso, outros que ela tenta arrastar os vivos para o mesmo fim. Mas tem um detalhe que meu avô me contou, e que nunca saiu da minha cabeça. Se você parar e abrir a porta do carro, ela entra, mas não sai mais. Desde aquela noite, nunca mais passei sozinho por aquela estrada. E toda vez que a neblina cobre a serra, meu corpo arrepia, porque eu sei que ela ainda está lá, esperando. E eu sei que ela me viu. Agora me diga você, se estivesse no meu lugar, teria parado? Segundo o relato, o silêncio do Hotel Primavera. Sempre gostei de viajar fora de temporada. Nada de filas, lugares cheios ou gritaria. Em setembro do ano passado, decidi passar alguns dias em Serra Dourada, uma cidadezinha charmosa no interior. Mas o que encontrei lá não teve nada de descanso. No caminho, meu carro começou a esquentar. Parei num posto e o frentista, com aquele jeito de quem sabe mais do que diz, me indicou um lugar ali perto para passar a noite. Hotel Primavera. Fica só 5 quilômetros morro acima. É antigo, mas tem quartos e água quente. Só não anda pelos corredores depois da meia-noite. Achei estranho, mas segui o caminho. A estrada era de terra, cheia de curvas e cercada por mata fechada. Quando cheguei, senti algo parado, como se o tempo ali dentro não andasse. O prédio parecia ter parado no tempo. Uma construção grande, de estilo colonial, com as paredes cobertas por musgo e janelas embaçadas. As tábuas da varanda frontal rangiam sob meus pés. A placa na entrada, Hotel Primavera, mal podia ser lida. As letras estavam gastas, apagadas pelo tempo, como se alguém tentasse apagar sua existência. Empurrei a porta de entrada. Ela rangeu devagar, soltando um cheiro de madeira úmida e mofo antigo. O saguão estava vazio, nenhuma alma à vista. A recepção era simples, com um balcão de madeira escura cheio de rachaduras. Sobre ele havia uma sineta velha, empoeirada. Toquei uma vez. O som metálico soou fraco e morreu rápido. Silêncio absoluto. Esperei. Nada. Olhei ao redor, desconfiado. Atrás do balcão havia uma estante com livros desbotados e, ao lado, um armário fechado por cadeado. As paredes estavam cheias de manchas escuras de infiltração. Mas então notei algo curioso. Uma chave sobre o balcão, sozinha, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Era grande de ferro, com um chaveiro oval pendurado. Uma etiqueta amarelada dizia: Quarto 12, segundo andar. Fiquei parado olhando. Não havia ninguém ali, mas a sensação era de que alguém me observava de perto, como se me escondesse por trás das paredes. Peguei a chave. O metal estava frio demais, como se tivesse sido retirado de um congelador. Atrás de mim ouvi um estalo. Virei rápido. Nada. Só o som do silêncio. Um silêncio tão denso que dava a impressão de que, se eu falasse alto, algo ia acordar. Subi pelas escadas com passos lentos. As lâmpadas do corredor eram amareladas, algumas piscavam. O corredor parecia mais longo do que o térreo. E quando cheguei na porta do quarto 12, senti um arrepio nas costas, sem saber por quê. Olhei para trás. Subi as escadas devagar. Cada degrau rangia de um jeito diferente, como se estivessem reclamando da minha presença. A chave pesada do quarto 12 balançava na minha mão e parecia mais fria a cada passo. O corredor do segundo andar era errado, comprido demais. As lâmpadas do teto lançavam uma luz amarelada e instável. Algumas piscavam, outras estavam apagadas. O som do meu próprio passo ecoava como se o lugar estivesse oco por dentro. Passei pelas primeiras portas. Nenhuma tinha identificação. Algumas estavam entreabertas, mas lá dentro, tudo escuro. Senti uma mudança no ar. Uma corrente fria passou rente ao meu pescoço. Parei. Olhei para trás. Ninguém. Respirei fundo. Continuei andando, mais devagar agora. O som de uma lâmpada tremendo acima da minha cabeça me fez olhar para cima. Ela oscilava como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. E foi então que ouvi um sussurro, longo, arrastado, vindo do final do corredor. Não consegui entender as palavras, mas não eram sussurros normais. Tinha um tom grave, como se alguém estivesse tentando falar comigo sem abrir a boca. Apertei a chave na mão. A etiqueta tremia junto com meus dedos. O número 12 estava mais apagado do que antes. Então vi. Algo cruzou o corredor lá na frente. Rápido. Uma sombra. Não consegui se identificar se era gente, bicho, ou só a minha mente pregando peças. Parei, tentando convencer a mim mesmo de que era só cansaço. Mas quando olhei para a porta ao lado, ela estava fechada. Um segundo depois, a maçaneta girou, sozinha. A porta do quarto 12 estava diante de mim. A madeira era velha, com marcas de arranhões perto da maçaneta, como se alguém tivesse tentado sair com pressa. Girei a chave.
Ela girou pesada, e a fechadura fez um estalo seco que ecoou pelo corredor. Empurrei devagar. O quarto se revelou escuro, úmido e frio. Muito frio. Liguei o interruptor. A lâmpada pendurada no teto oscilou antes de acender. A luz era fraca, amarelada e mal iluminava os cantos. A cama, coberta por um lençol velho e manchado, estava feita. Um armário fechado, uma poltrona no canto e uma janela. A cortina branca tremia, embora a janela estivesse fechada. O ar não parecia se mover, mas o tecido insistia em dançar, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Me aproximei. Olhei pela vidraça. Nada além de neblina. Nenhuma luz da rua. Nenhum som. Mas quando me virei para sair da janela, percebi algo estranho. A poltrona que estava no canto. Agora estava um pouco mais perto da cama. Pisquei. Talvez eu estivesse cansado. Tentei ignorar, mas então ouvi um ruído, vindo do armário. Um rangido baixo, como madeira sendo forçada por dentro. Fiquei paralisado. A maçaneta do armário girou 1 centímetro. Depois parou. Avancei 2 passos. Peguei minha mochila. Coloquei em cima da cama. Quando voltei os olhos para o armário, estava ligeiramente entreaberto. O frio aumentou. Olhei em volta. Tudo estava igual, mas diferente. O quarto parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado. A luz da lâmpada agora tremia, como uma vela antes de apagar. E naquele silêncio absoluto eu ouvi um sussurro atrás de mim, baixo, quase inaudível, mas estava ali. Me deitei na cama, mas dormir era impossível. O colchão afundava demais. O lençol tinha cheiro de guardado. E o quarto parecia menor do que antes. A lâmpada do teto tremia com mais frequência, fazendo sombras dançarem pelas paredes como se houvesse algo se movendo lá dentro. De olhos fechados, tentei controlar a respiração, mas os sons não deixavam. Primeiro, um passo leve no corredor. Depois, outro. Mais perto, alguém parou na porta. Fiquei em silêncio absoluto. Nem respirei, mas a maçaneta girou e não abriu. Só girou devagar e parou. Alguns minutos depois, ouvi o som de um móvel arrastando em algum quarto vizinho. Só que todos os quartos estavam trancados. Eu tinha checado. Ninguém mais estava hospedado. Olhei o relógio, 3h33 da madrugada. Tentei me levantar para ir ao banheiro, mas tropecei em algo. A poltrona. Ela agora estava do lado da cama, como se alguém tivesse se sentado ali enquanto eu dormia. Mas eu tinha deixado ela no canto, lembrava perfeitamente. A janela estava ligeiramente aberta. A cortina balançava mais forte. Senti um vento frio vindo de fora, mas a rua estava silenciosa. Sem tráfego, sem movimento. O som de goteira começou. Vinha do teto, mas não havia água escorrendo, só o som, como se fosse uma simulação. Voltei para a cama com o coração acelerado. A chave do quarto que eu tinha deixado sobre o criado mudo tinha sumido. Levantei, revirei a mochila, procurei por tudo. Nada. Voltei a deitar. Quando olhei para o teto, as sombras das lâmpadas pareciam formar rostos. Fechei os olhos. Tentei ignorar. E pela primeira vez em muito tempo, orei em silêncio. Porque ali, eu sabia que não estava sozinho. O dia amanheceu, ou pelo menos era o que o relógio dizia. Mas a luz que entrava pela janela era cinza, abafada, como se o sol tivesse esquecido de nascer ali. Levantei da cama devagar. Tudo ainda estava frio, parado. O armário continuava entreaberto. A poltrona estava de volta no canto. A janela ainda tremia. Olhei para o criado mudo. A chave do quarto tinha reaparecido. Mas a etiqueta agora dizia outro número. Quarto 7. Franzi a testa. Era impossível. Eu tinha certeza absoluta que entrei no quarto. 12. Aquela chave não era a mesma. Peguei minhas coisas, coloquei a mochila nas costas e abri a porta. O corredor do segundo andar agora parecia diferente. Menor, mais estreito. E nenhuma das portas tinha número. Só madeira velha, toda igual. Desci as escadas apressado. A recepção estava do jeito que eu lembrava, mas mais empoeirada, como se ninguém tivesse passado ali por décadas. A campainha ainda estava no balcão. Toquei, mas não houve eco. Atravessei o saguão e saí pela porta da frente. E foi aí que congelei. O lado de fora do hotel estava completamente diferente. O jardim que eu lembrava agora era só terra seca. A placa Hotel Primavera tinha caído no chão, quebrada em 2 partes. As janelas do segundo andar estavam com vidros estilhaçados. As paredes, tomadas por trepadeiras mortas. Tudo parecia abandonado há muitos anos. Andei até a estrada. Me virei para olhar o hotel mais uma vez. E juro por tudo, o segundo andar simplesmente não existia mais. Só havia um andar. E nenhuma janela com o número 12. Era como se aquela noite tivesse acontecido em um lugar entre o tempo real e algo mais antigo.
Desde então, nunca mais voltei lá. Mas às vezes, quando fecho os olhos à noite, consigo ouvir aquele mesmo som, a maçaneta girando, bem atrás de mim. Terceiro relato: a escola do pátio esquecido. Essa história chegou até mim através de um grupo privado de exploradores urbanos. O tipo de gente que procura lugares esquecidos, trancados pelo tempo, esperando encontrar apenas poeira e silêncio. Mas o que eles encontraram foi algo que ninguém nunca conseguiu explicar. O lugar se chama Instituto São Jerônimo, escondido nas matas serranas do Rio Grande do Sul. Uma escola centenária, construída em formato de quadrado com 4 alas interligadas, todas rodeando um pátio central. Abandonada desde 1962, quando 17 alunos desapareceram misteriosamente, a escola foi selada por autoridades. Ninguém mais entrou, até 4 jovens decidirem investigar. A única sobrevivente, Lívia Ribeiro, nunca mais foi a mesma. O que você vai ouvir a seguir é o que restou dessa visita. Fazia frio naquela manhã nublada. A neblina só se dissipou quando o enorme portão enferrujado apareceu à nossa frente. A placa de metal torta ainda trazia as palavras apagadas. Instituto São Jerônimo, fundado em 1914. O prédio parecia vivo. As 4 alas, em pedra e madeira podre, formavam um quadrado perfeito ao redor do pátio, agora tomado por mato. Uma fonte seca e uma árvore retorcida no centro. Cada porta parecia observar. E o que mais nos perturbou foi a ala oeste, onde ficavam a biblioteca e a capela. Estava trancada com correntes e 7 cadeados. Alguém queria manter aquilo lacrado. Na parede da antiga sala dos professores, uma frase escrita com carvão: "Vocês entraram, agora vejam se conseguem sair." Naquele instante o silêncio nos cercou. E sabíamos, não estávamos mais sozinhos. A noite caiu como uma cortina pesada, sem luar, sem som de animais. Nos abrigamos na antiga sala de leitura. Lanternas fracas, frio constante. O tempo dentro da escola parecia desacelerar, ou esquecer que existia. Às 2h47 da manhã, uma porta bateu com força na ala sul. Em seguida, um vulto atravessou o pátio, e fumaça começou a sair pela fresta da porta trancada da biblioteca. E então, a sineta tocou. Tin, tin, tin. Exatamente às 3 da manhã. Daniel jurou ter visto alguém parado entre as colunas do pátio. João tremia. Isabela chorava em silêncio. Tentamos dormir, mas a escola não deixava. Ouvíamos passos, sempre próximos, e a sensação de olhos invisíveis nos observando, de todos os lados. Ao amanhecer, estávamos esgotados. Pouco dormimos, mas ainda assim decidimos continuar explorando. Entramos pela ala sul, os dormitórios do antigo internato. O cheiro era diferente ali, mais pesado, como se o tempo tivesse apodrecido junto com as paredes. Camas de ferro enferrujadas, cortinas rasgadas, armários abertos com roupas manchadas ainda penduradas. Algumas gavetas tinham diários de alunos, com as últimas páginas arrancadas à força. Mas o que chamou nossa atenção foi o espelho. Ele estava preso na parede do final do corredor, enorme, trincado em vários pontos. A moldura de madeira tinha entalhes que pareciam símbolos, mas estavam quase apagados pelo tempo. Daniel foi o primeiro a se aproximar. Riu de si mesmo, fazendo careta pro espelho. Mas então, ele parou. "Quem tá do meu lado?" ele murmurou. O reflexo mostrava 5 pessoas, mas só havia 4 no quarto. Quando nos aproximamos, o espelho ainda mostrava 5 figuras. Uma delas estava de costas, imóvel, entre Isabela e João. Então a luz da lanterna piscou. Por um segundo, todas as figuras refletidas estavam viradas para nós, olhando fixamente, mesmo quando nossos corpos reais estavam parados ou olhando em outra direção. Daniel gritou e jogou a lanterna no chão. O reflexo dele sorriu, mas ele próprio estava chorando. Foi o momento mais assustador da minha vida. O espelho não nos mostrava. Ele previa algo. Desde então, evitamos passar por aquele corredor. Mas toda vez que o vento soprava, a porta do dormitório batia sozinha, e o som de risos abafados se espalhava pelo corredor. Depois do que vimos no espelho, ninguém queria mais continuar, mas a escola parecia nos manter presos ali. Sempre que tentávamos sair pelo mesmo corredor por onde entramos, as portas levavam a lugares diferentes. Era como se o prédio estivesse mudando por dentro. Na tarde seguinte, encontramos o refeitório. Um salão grande, paredes descascadas, azulejos antigos cobertos de fungos. Mesas de madeira manchadas pelo tempo ainda estavam ali, algumas postas, como se alguém esperasse por um jantar. João Vitor comentou: "Será que a gente não devia comer alguma coisa?" Mas ninguém respondeu. Ninguém tinha fome, só medo.
O mais estranho é que a mesa central estava organizada perfeitamente. Pratos limpos, talheres alinhados e 4 cadeiras puxadas, uma para cada um de nós, como se estivéssemos sendo esperados. Isabela gritou. Ela viu algo na mesa. Em seu prato havia uma etiqueta velha e amarelada, com seu nome completo escrito à mão. Daniel verificou o dele. Tinha outra etiqueta, e assim por diante. Todos os pratos estavam marcados com nossos nomes. Então a luz natural sumiu completamente. As janelas ficaram pretas como breu. E as velas sobre a mesa acenderam sozinhas, uma a uma. Não havia vento, nem fósforos, só fogo e silêncio. As cadeiras começaram a se mover, arrastando-se devagar. E quando olhamos em volta, todas as outras mesas do refeitório, que antes estavam vazias, agora tinham formas sentadas. Silhuetas, paradas, observando. A partir daquela noite tudo ficou pior. O tempo dentro da escola parou de fazer sentido. Nossas lanternas apagavam sem motivo. As baterias não carregavam mais. Isabela dizia que ouvia a própria voz vinda de trás das portas, como se alguém estivesse imitando ela, ou esperando que ela respondesse. Tentamos sair. Corremos pelos corredores, mas era como andar em círculos. Sempre que dobrávamos uma esquina, voltávamos para o mesmo ponto, o pátio central. Só que agora, ele estava diferente. O chão estava coberto por folhas secas, como se uma floresta tivesse invadido o centro da escola. No meio, o velho círculo de pedra estava brilhando com um leve tom azulado. João Vitor parou ali e disse: "Eu acho que isso aqui não é mais o mundo real." Isabela caiu de joelhos. Daniel começou a rir, mas era aquele riso nervoso de quem perdeu o controle. As janelas em volta do pátio agora mostravam outros lugares. Um quarto desconhecido, um túnel, um par de olhos enormes. Nada mais fazia sentido. Então, do fundo do corredor da ala oeste, ouvimos passos pesados, lentos, constantes. Alguém ou algo estava vindo. E não era um vulto, era real. Não esperamos. Corremos até o portão da frente. Conseguimos sair. Mas ao olhar para trás, a escola não estava mais lá. Só havia mato alto e uma placa jogada no chão, enferrujada. Instituto São Jerônimo, fechado para sempre. Quando finalmente encontramos sinal no celular, dias haviam se passado. Mas para nós, foi apenas uma madrugada. Obrigado por chegar até o fim dessa história real e perturbadora. Se você curte relatos como esse, se inscreva no canal Ruptura Amanhecer Sombrio. Ative o sininho e não perca nenhum novo episódio. Deixe seu like se essa história te arrepiou. E comenta aqui embaixo. Você teria coragem de passar uma noite no Instituto São Jerônimo? Compartilhe com alguém que adoraria ou odiaria viver algo assim. Nos vemos no próximo mergulho entre o real e o impossível.